Na videoaula anterior, nós vimos análise e interpretação de textos com vistas à clareza e à coerência, a parte 1.1. E agora, nessa videoaula, veremos a parte 1.2. A parte 1.1 foi referente à coesão e coerência e métodos de estudo. A parte 1.2 será relativa a gêneros discursivos. As apresentações orais e as entrevistas de emprego veremos no módulo 5. O que vem a ser gênero? Gênero, no contexto literário e de obras artísticas, são características peculiares a cada tipo de expressão, seja essa expressão um texto, uma fala, um gesto, não é? Ou seja, é a maneira como os textos, as falas, os gestos, as obras de arte em geral, são apresentados ao leitor ou ao ouvinte, né? Como que ele se organiza e qual é o seu layout. O que é, então, um gênero discursivo? Né? Discursivo vem de discurso. Todos nós temos um discurso na vida, que é o discurso relacionado com aquilo que a gente aprendeu, com aquilo que a gente viveu, com aquilo que a gente instituiu como filosofia de vida. Então, toda produção de linguagem, todo enunciado, que pode ser oral ou pode ser escrito, né, usado para estabelecer uma comunicação, é denominado gênero discursivo. Cada gênero discursivo ele é identificado por alguns elementos daquela situação que ele comunica. Por exemplo, o objetivo da comunicação, então se é uma comunicação que é para vender algo, que é para convencer alguém, que é para aliviar o sofrimento de alguém. Então, cada tipo de discurso tem um objetivo na sua comunicação. Cada discurso também tem uma temática. Pode ser uma temática religiosa, política, filosófica, psicológica, né? Técnica. Cada gênero também tem características linguístico-textuais também próprios e que são estáveis para aquele gênero. Né? Cada gênero também tem um estilo e cada gênero também impõe condições para a sua produção e para a sua circulação. Então, essas são características que são próprias de todos os gêneros discursivos. Não é? O texto que vai identificar um gênero ou outro, nós vamos aprender a seguir. Então, são duas as modalidades de uso da língua portuguesa. Né? Nós podemos ter uma língua escrita e podemos ter uma língua falada, oral. São exemplos de gêneros discursivos, né? Ou seja, aqueles que transmitem um discurso, um tipo específico de discurso. Exemplo de gênero discursivo escrito, os livros sagrados. Bom, livros sagrados existem muitos, né? Dependendo da religião, cada um tem um nome. Então tem a Bíblia, que é da religião católica, tem o Alcorão, que é da religião muçulmana, entre outros, né? Qual seria, então, a forma oral, né? Falada, né? Desse gênero discursivo que é o gênero livros sagrados, por exemplo? A forma oral seria a reza, né? Seria a palavra de Deus, né? Dita, né? Por nós. Então, aqui o exemplo da Bíblia e da reza. Ainda são exemplos de gênero discursivo escrito, por exemplo, poemas, né? Oral, relacionado a poemas, seria a recitação, os recitais de poesia.
Quando eu vi você, tive uma ideia brilhante. Foi como se eu olhasse de dentro de um diamante e meu olho ganhasse 1000 faces num só instante. Basta um instante e você tem amor bastante. Essa poesia é de Paulo Leminski. Outro exemplo de gênero discursivo escrito é uma reportagem impressa. Uma reportagem impressa pode ser num jornal, numa revista, em qualquer outro meio, um panfleto ou um folheto, né? E a versão oral da reportagem impressa é a reportagem falada, aquela que a gente ou escuta no rádio ou vê e escuta na TV. Então, essa aqui é uma reportagem de jornal, né? Sites agregam torcedores apaixonados. Então, os gêneros, eles têm várias classificações. Então, nós temos, a partir da língua escrita e da língua falada, né, como é que se classificam os gêneros discursivos? Em gêneros primários, aqueles que se relacionam com os sentidos, além da fala. Então, ele está diretamente relacionado à fala, mas não apenas à fala. Por quê? Porque tem pessoas que não falam, são mudas. Então, como é que elas se expressam? Se expressam através de gestos. Então, os gestos e outros sentidos, como o tato, a audição, tá? O gosto, são também gêneros ditos primários. O gênero secundário está diretamente relacionado à escrita. Primário, porque o que veio primeiro? O que veio primeiro foi a fala. Secundário, porque é o que veio depois da fala, que é a escrita. Exemplos de gêneros discursivos primários. Então, aquilo que envolve um sentimento, uma emoção, os sentidos. Nesse caso aqui, os sentidos é a visão. Então, a pintura e a escultura, não é? Tanto a pintura quanto a escultura, elas impõem, né? Elas promovem um sentimento na gente, né? Então, é um sentimento a partir de um sentido, que é a visão. Se eu não enxergasse, como que eu poderia sentir essas pinturas e essas esculturas? As esculturas através do tato e a pintura através da audição, porque alguém poderia descrever essa pintura para mim. Neste mesmo exemplo de gênero discursivo primário, pintura e escultura, nós podemos analisar o gênero discursivo a partir do autor, ou seja, daquela pessoa que produziu esse gênero. Então, não apenas no nosso olhar, que é o olhar que nós, para entendermos a escultura, para entendermos a pintura, necessitamos da visão, mas a pessoa que produziu essas obras sem usar palavras. Então, ela usou as mãos, portanto, o tato, para produzir a escultura e para produzir a pintura. Outro exemplo de gênero discursivo primário é a fotografia, não é? Então, a fotografia, ela precisa de uma câmera para ser produzida, não é? Mas também precisa da visão do autor para ser produzida. Então, o produto, né, nos causa, nos provoca um sentido, né, que para apreciarmos a obra, que é a fotografia, nós precisamos da visão. Então, a obra fotográfica, ela é uma imagem. Mais uma vez, ela não é um texto. Ela é uma imagem. Portanto, ela é um gênero discursivo do tipo primário. Outro gênero discursivo que também é considerado primário são as mímicas, não é? E a mágica. Nós entendemos a mágica, entendemos a mímica a partir dos gestos que são feitos pelos mágicos e pelos mímicos. Outro exemplo de gênero discursivo primário são as conversas. Então, as conversas podem ser várias, entre várias pessoas ao mesmo tempo ou entre duas pessoas. Né?
Outro exemplo de gênero discursivo primário, além da fala, das conversas, são as discussões. Quando a gente chama aqui discussões, são realmente as discussões acaloradas, né? As famosas brigas entre as pessoas, né? Então, normalmente, a fala é muito empregada nesse tipo de atividade. Portanto, um dos sentidos que é a fala e outro que é a audição, porque assim como você fala, você também escuta. Outro exemplo de gênero discursivo primário, então, é a participação em reuniões, né, em debates, em eventos que promovem discussões tipo mesas redondas, conferências, etc. Até a sala de aula, né? Nós temos aqui um exemplo, então, de um professor com seus alunos. Então, os gêneros discursivos primários, que são aqueles que estão relacionados à fala e aos sentidos, eles têm alguns domínios que podem ser identificados dependendo do discurso, do gênero, né? Tudo aquilo que é marcado pelo jogo de interlocuções, como às vezes a gente vê na televisão, programas de respostas, perguntas e respostas, né, diretas, nós chamamos de o discurso, né, o gênero discursivo lúdico. O gênero discursivo lúdico é próprio da fala, por exemplo, como contar uma piada, né? Além do gênero discursivo lúdico, né, nós temos o gênero discursivo polêmico. Nós podemos causar polêmica quando falamos, podemos causar polêmica também quando escrevemos, mas o gênero discursivo polêmico ele é muito mais característico da fala do que da escrita, né? Então, o que vem a ser esse gênero discursivo polêmico? Ele apresenta argumentos que podem ser contestados o tempo todo, né? É lógico que as contestações nem sempre são positivas, né? As contestações são sempre, podem ser sempre negativas, né? Principalmente em determinadas situações, como na política, por exemplo. Nós temos também um outro tipo de gênero discursivo primário, que é o autoritário, que é aquele que instala condições para o exercício da dominação da palavra. É o mais presente na sociedade atualmente. Todas as pessoas praticamente já fizeram algum tipo de discurso primário autoritário, através da fala. O que significa isso? Por exemplo, quando um pai ou uma mãe repreende ou ensinam um filho, né? Normalmente, esse discurso é um discurso autoritário. Na escola, com professores ou tutores, né? Esse discurso é um discurso autoritário. Na igreja, por exemplo, com o padre, né? Então, normalmente, esse discurso é um discurso autoritário. Existe ainda o gênero discursivo primário chamado acadêmico, aquele, então, que obedece a uma estrutura típica dos documentos científicos, é contextualizado e é complexo. Então, quando eu estou fazendo uma apresentação de um trabalho oral desenvolvido a partir de uma pesquisa científica, pode ser num congresso, pode ser num seminário, né? Esse tipo de discurso é o que a gente chama de discurso acadêmico. O gênero discursivo primário religioso é aquele adotado pelos sacerdotes e pelos padres em geral, por qualquer representante de uma instituição religiosa, né? Quando ele, por exemplo, faz um culto, reza uma missa ou qualquer outra atividade oral dentro de uma religião. Então, o discurso religioso, ele é sempre explicitamente persuasivo. Ele é autoritário, ele é imperativo, ele é emotivo, ele é metafórico, ele é estereotipado e ele é parabólico.
Então, essas são as características do discurso religioso. Ainda em relação aos domínios próprios da fala, né, um outro tipo de gênero discursivo que nós temos é o jornalístico, aquele que a gente está acostumado a escutar na TV ou no rádio. Então, a gente consegue distinguir quando é um jornalista falando, porque o discurso dos jornalistas é sempre o mesmo. Existem características que podem identificar quando vem de um jornal, quando vem de um jornalista ou quando vem da opinião de um especialista de outra área falando, né? Então, o jornalístico, ele tenta agrupar o máximo de informação possível, né, no mínimo de espaço de tempo disponível para a TV. Por quê? Porque o tempo na TV e no rádio é muito caro. Então, é aquela coisa de falar muito rápido e de dar o máximo de informações, né? Tem que tomar cuidado com esse tipo de discurso, porque ele se diz imparcial, mas na verdade não é. A gente sabe que, desde o início dessa disciplina, que toda comunicação tem um objetivo, que não é apenas relatar fatos, e sim tomar um lado, ou seja, mostrar para o público de qual lado você está. Existe ainda o gênero discursivo primário chamado de publicitário, que tem relação então com as propagandas, né? Ele apresenta características próprias, como o uso de estereótipos, fórmulas consagradas, né? Substituição de nomes para influenciar positiva ou negativamente uma marca, criação de inimigos imagináveis, como sabão em pó versus sujeira, né? E apelo a autoridades, principalmente pessoas famosas, né? Para veicular aquele tipo de propaganda, né? E, além de tudo, ainda, esse gênero discursivo publicitário, ele é muito afirmativo e muito repetitivo. Então, ele ganha o consumidor a partir da afirmação e da repetição. Existe, então, um ditado na publicidade que diz que uma mentira repetida muitas vezes é mais eficaz para vender um produto do que a verdade dita uma única vez. Então, é disso que a publicidade se aproveita, né? Da afirmação e da repetição, mesmo que aquele produto não tenha a qualidade e não atenda às necessidades da forma como é veiculado. Então, finalizados os exemplos de gêneros discursivos primários, nós vamos ver agora exemplos de gêneros discursivos secundários, ou seja, aqueles que estão relacionados diretamente com a escrita, documentos escritos. Entre eles, nós podemos indicar, por exemplo, todas as receitas culinárias, né? São receitas escritas, que são documentos escritos, né? Todas as receitas de medicamentos, por exemplo, bulas de medicamentos, também são um tipo de gênero discursivo secundário. Todos os manuais, né, de utilização e emprego de equipamentos, por exemplo, também são gêneros discursivos secundários. E também as prescrições médicas, né, são outro exemplo, então, de gênero discursivo secundário, ou seja, que está relacionado com a escrita, né? A forma como um médico escreve ou prescreve um remédio, assim como a forma como uma bula é redigida, são estilos totalmente diferentes, né? Apesar de fazerem parte do mesmo gênero discursivo. Um outro exemplo de gênero discursivo secundário, né, relacionado à escrita, são os livros, né, literários, os romances, as poesias, os livros de suspense, de policiais, de terror, né, todas essas categorias de obras literárias que nós estamos acostumados a ver nas livrarias.
tipo de gênero discursivo secundário são as legendas, né? As legendas, por exemplo, que aparecem nos mapas, ou as legendas que aparecem em filmes ou animações no cinema, ou ainda as legendas que aparecem, por exemplo, em cardápios em restaurantes, né? São todos gêneros discursivos secundários. Então, tudo aquilo que está escrito faz parte desse gênero. Então, como exemplos ainda de gêneros discursivos secundários, ou seja, relacionados à escrita, nós temos aí as propagandas impressas, que seriam, por exemplo, os panfletos. Quando você entra numa determinada loja ou numa determinada concessionária, por exemplo, para ver um carro, você tem lá os panfletos, né? Os folders dos diversos modelos de automóveis que você pode levar para casa, por exemplo, para pensar em qual automóvel que você vai investir, né? Que você vai comprar. Assim como aquelas propagandas que são impressas e que normalmente estão, por exemplo, dentro de uma loja, né? Que pode ser um restaurante, um determinado tipo de sanduíche, um determinado tipo de prato, um café que a pessoa oferece, né? Que o comércio oferece. Então, a propaganda impressa. Nós vamos ver agora, então, os gêneros discursivos secundários. Como se classificam, quais são os principais domínios, né, da escrita. Então, nós vimos os da fala e vamos ver agora os da escrita. O primeiro deles é o gênero discursivo não verbal, né? Aquele que é impresso, né, usando códigos não linguísticos. O que seriam códigos não linguísticos? Que não são letras, né? Então, são cores, formas, símbolos, né? Exemplo de um gênero discursivo não verbal, né? A legenda de um mapa ou o próprio mapa, né? Um outro tipo de gênero discursivo secundário é o jornalístico. É aquele em que eu tenho, então, as reportagens impressas. Pode ser em revistas, em jornais ou em outros outros meios de comunicação, né? Mas são impressos, né? Um outro tipo de gênero discursivo secundário seria o científico, aquele, então, que privilegia a ciência e a pesquisa, que seriam, por exemplo, os artigos publicados em periódicos, livros acadêmicos, né? Esses fazem parte de gêneros discursivos secundários, científicos. Existe ainda o gênero discursivo secundário publicitário, né, que é aquele que chama a atenção para o consumo de algo, normalmente as propagandas impressas em revistas, né, ou em cardápios, ou mesmo em perfis, né, de Facebook ou de Instagram ou qualquer outro, né. A publicidade, então, como a gente já viu antes, para os gêneros discursivos primários, nos gêneros discursivos secundários eles têm a mesma finalidade, que é o convencer alguém a comprar alguma coisa, né? E nós temos também os gêneros discursivos secundários humorístico, né? Assim como no gênero discursivo primário nós tínhamos o gênero lúdico, que é o da contar piada, né? Aqui, no gênero discursivo secundário, né, o humorístico significa a piada impressa, que normalmente é feita a partir de charges, né, nos meios de comunicação impressos. Só uma ressalva aqui, né, para o gênero discursivo secundário jornalístico, ele tem a mesma função do gênero discursivo primário jornalístico, que é informar fatos e acontecimentos, mas sempre com parcialidade, né? Então, aquele mesmo cuidado que a gente tem ao ouvir uma reportagem e fazer a crítica dela e ver qual é o objetivo que está por trás, nós também temos que ter esse mesmo cuidado no gênero discursivo jornalístico impresso, né? Fazer a crítica e se perguntar o que está por trás daquele tipo de reportagem. Ainda em relação aos principais domínios próprios da escrita, né, nós temos o gênero discursivo secundário epistolar ou interpessoal, que são aquelas comunicações que nós fazemos
uns com os outros. Então, é aquilo que privilegia a relação do emissor com o receptor. Ou seja, toda vez que nós escrevemos um blog, ou uma mensagem no MSN, ou um e-mail, ou uma mensagem no WhatsApp, nós estamos tendo um discurso secundário, né? Nós estamos propagando um discurso secundário que se chama epistolar ou interpessoal. Existe ainda o gênero discursivo secundário literário ou ficcional, que é próprio da literatura, né? Que é aquela que narra fatos, explora o fictício, o imaginário e o lúdico, né? As historinhas para crianças também estão incluídas aqui no literário ficcional, né? Os livros para crianças. Existe o gênero discursivo secundário muito comum na nossa profissão, que é o instrutivo ou prescritivo, que são aqueles conjuntos de manuais, né, que instruem tarefas ou que ensinam alguma coisa. Então, tanto os livros técnicos como os manuais, como os dicionários, por exemplo, entram nessa categoria do instrutivo ou prescritivo, né? E existe o gênero discursivo secundário jurídico, que é aquele que está em conformidade com os princípios legais, que são todas as normas, as leis, resoluções, decretos, né, que normalmente também acompanham a nossa profissão. Bom, então, ao analisar um gênero discursivo, né, tem alguns discursos que são muito fáceis de classificar, outros um pouco mais difíceis, né? Qual então a importância de você reconhecer um discurso ou um tipo de gênero discursivo que é veiculado ou comunicado por alguém? Em primeiro lugar, né, porque facilita a interpretação e compreensão do texto comunicado. A gente tem sempre que se perguntar, quando está escutando alguém falar, ou quando está lendo algo de alguém, não é? Qual o objetivo daquele discurso? Qual a fonte? Né? Da onde que vem essa informação? Né? Eu conheço esse tema, estou habilitado a entender este tema. Se não estou habilitado, vou procurar me informar mais a respeito, né? Então, quanto mais você souber sobre um assunto, mais fica fácil de você interpretar e compreender aquele assunto e reconhecer o que está por trás daquela fala. Outra possibilidade, né, de você reconhecer o gênero discursivo é despertar o conhecimento das coisas. Ou seja, se você não conhece aquele tema, você vai procurar entender o que é aquele tema, a origem daquele tema, né? Saber mais sobre ele, para poder daí fazer uma análise crítica daquilo que está sendo veiculado, né? Não é simplesmente comprar o que a pessoa diz, não é simplesmente achar que aquilo que a pessoa está falando está correto. Nós temos que ter evidências, fatos, temos que saber daquele assunto para poder realmente analisar aquele assunto criticamente. E por último, que mesmo que um assunto um determinado tipo de discurso não faça parte do teu dia a dia, né, ele te desperta, dependendo qual é o tema dele, ele te desperta para você aprender novas palavras, para você aprender novos termos, novos significados, outros tipos de contextos e outras estruturas que estão fora daquilo que você vê no teu dia a dia. Aqui então nós temos um resumo final, né, um quadro, né, final, daquilo que foi apresentado, dos domínios discursivos, tanto da escrita quanto da fala, quanto os orais, né? Então, os domínios discursivos da escrita são o não verbal, o jornalístico, o publicitário, o humorístico, o científico, o instrutivo, o prescritivo, o jurídico, o epistolar, interpessoal, o literário e ficcional. E os próprios da língua falada, né, são o jornalístico, o publicitário, o lúdico, o acadêmico, o religioso, o autoritário e o polêmico. Então, esses são os que nós vamos exercitar para frente, tanto nos testes como nas atividades programadas para este módulo. Em relação aos gêneros discursivos, muita gente confunde gênero discursivo com meios de comunicação. Então, o que são meios de comunicação? Eles podem ser considerados gêneros discursivos? Na verdade, não.
Os meios de comunicação, eles são apenas suportes ou transmissores de gêneros. Então, eles ajudam a comunicar o gênero. Eles são o veículo através do qual o gênero chega na nossa mão. Então, exemplos de meio de comunicação impressos, né? Quando eu faço uma reportagem e imprimo essa reportagem, seja num livro, seja num jornal, seja numa revista, eu estou usando um meio que é o papel. Então, todos os documentos impressos, eles se utilizam de um meio de comunicação que é o papel. Então, o papel é o meio de comunicação de tudo que é impresso. Quando eu uso uma reportagem ou eu veiculo alguma coisa pelo rádio, através da voz, né? O rádio é o veículo empregado para transmitir essa mensagem falada. Então, o meio de comunicação é o rádio. Então, existem aí meios de comunicação impressos e meios de comunicação orais. Nesse caso aqui, o rádio é um meio de comunicação oral. Existe ainda um meio de comunicação chamado televisão ou emissora de TV. Então, a televisão é um equipamento que é empregado, né, para transmitir uma mensagem, uma comunicação visual e também oral. Né? Então, é um exemplo de meio de comunicação falado, que também tem o sentido da visão vinculado a ele. Outro exemplo de meio de comunicação é o telefone. Então, o telefone, a partir das linhas telefônicas, né, digitais, por exemplo, nós podemos nos comunicar com outras pessoas a partir da fala e atualmente também a partir das videochamadas, né? Então, a gente também usa aí o sentido da visão para nos comunicar. Exemplo de meio de comunicação impresso ainda, né? Seriam então as cartas, os telegramas, tudo aquilo que a gente recebe de correspondência pelo correio. Tá? Então, apesar de ser um meio que utiliza também papel, mas esse papel é veiculado a partir de um sistema ao longo de todo o território nacional, que é o transporte via malote e via pacote de correio. E o outro exemplo de comunicação, né, de meio de comunicação, é a intranet ou a internet, né, a partir da qual a gente usa aí as redes para fazer comunicação tanto oral quanto escrita. O último exemplo, então, de meios de comunicação, né, mais relacionados, então, à oralidade, são os teatros, né, onde a gente assiste concertos e peças, né, de teatro, ou concertos de música, né, em que nós temos aí os nossos sentidos da visão, da audição, né, e da fala, né, vinculados, né, a esse tipo de meio de comunicação, o teatro e os auditórios. Nos auditórios, nas salas, nós também podemos ter projeção de filmes, né? Então, essa projeção, né, normalmente ela é falada, ela vai veicular um vídeo que também é falado, mas que também pode ter algo impresso, né, digitalmente, que seriam então as legendas. Então, nós temos, mas no geral, né, o que nós temos aqui é o emprego do sentido da visão, da audição e da própria fala.